A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, mediante um pedido para nós abordar um tema muito polêmico, uma irmã me mandou um e-mail pedindo orações, irmãos. Falou, irmão Paulo, anuncia no seu canal para que a querida Irmandade ore pela minha casa, orem por mim. Irmãos, eu achei necessário fazer este vídeo porque esta irmã, ela está parada na graça. Esta irmã houve um problema no seu casamento, houve um problema na sua família, o qual era ela, seu esposo e seus filhos, tudo indo para a igreja, tudo servindo a Deus dentro da congregação. Irmãos, e quando um casal, um dos companheiros não vigia, aceita o prato, que o inimigo coloca em sua frente, irmãos, veio então a pecar, a adulterar, a trair a sua esposa. O qual, irmãos, foi difícil para essa irmã, porque era o companheiro dela todas as noites, congregando, juntamente com a sua família, felizes, e de uma hora para outra, mediante o que a serva de Deus nos passou, tudo mudou na sua vida. Aí é onde entra a complicação. Por quê? Hoje, irmãos, a serva de Deus está numa tristeza profunda. Por quê, irmãos? Com esta separação desse casal, logicamente o seu esposo saiu de casa, foi morar com a mulher que era amante e passou a ser mulher de uma hora para outra, porque ele cometeu o adultério com essa amante e virou mulher. Porque se a mulher não aceitou, ele foi morar com a amante, que não ficou muito tempo, né, irmãos? Porque o pecado é assim, quando se tem um amante, ali é tudo mil maravilhas, mas quando a amante vira mulher, pelo fato do inimigo ter já passado a perna no irmão ou na irmã, aí tudo muda, né, irmãos? Aí depois o inimigo cai no laço, depois nem o diabo quer mais, e a pessoa fica aí, né, neste mundo, né, irmãos, sem amparo espiritual, que a pior coisa que acontece é quando a pessoa erra, peca perante Deus. E logicamente que esta irmã, ela, pela mensagem dela, deu para perceber que ela não culpa a congregação. Ela disse, meu marido errou, eu sou nova, acabei arrumando uma outra companhia, foi tirado a minha liberdade. Por que, irmãos? Muitos perguntam assim, mas por que essa irmã não foi ao ministério e relatou o que o marido dela fez? Irmão, se ela fosse ao ministério relatar o que o marido dela fez e provasse, logicamente que a liberdade dela não ia ser retirada. Só que houve, para vocês entenderem, houve uma troca ali. Depois que a esposa soube da traição, a esposa deu o troco. Entendeu, irmãos? O que aconteceu? Família desfeita, filhos fora da igreja. E quando não tem um pai numa casa, só resta a mulher e os seus filhos. É difícil, irmãos, é difícil. E fora ainda, irmãos, as pessoas julgando, né? As pessoas julgando. Tem uma pregação recentemente que eu ouvi de um irmão que pede para orar por estas pessoas, por esses irmãos que caíram neste laço. Mas irmão Paulo errou, pecou, deu laço, deu lado para o inimigo, ainda vai orar por esses taus, como alguns julgadores dizem, né, irmãos? Ainda vamos orar, como já pré-julgando, antes de saber se Deus
vai perdoar ele um dia? Se Deus ali, ele vai se arrepender perante Deus e Deus ali vai perdoar? Às vezes o ser humano já vai empurrando mais para o buraco, ao invés de falar, tem misericórdia do meu irmão. Né, irmãos? Às vezes, irmãos, a gente se depara com cada julgamento em que a gente fala, meu Deus, a pessoa acha que já está salva. Como diz, eu estava dizendo uma pregação que o irmão diz, tem muitos que se acham que está salvo porque pregou 40 anos, porque anunciou o evangelho há 40 anos, porque está dentro da igreja há 40 anos. A gente ouve pessoas que julgam e se levantam para testemunhar, dizendo, eu estou com 50 anos de caminho, estou com 45 anos de caminho. Irmãos, se nós não vigiar, irmãos, na última hora é nos tomado a coroa, mãe, meu irmão. Por isso que nós temos que estar ali vigiando, irmãos, para que não tome a nossa coroa. Porque o diabo, ele era anjo de luz, ele estava ao lado de Cristo Jesus, estava lá nos céus dos céus. O que aconteceu? A ambição fez com que ele e seus anjos mal fossem lançados na terra. Imagine, quem já estava lá ser lançado na terra, imagine nós que estamos querendo, né, pegar essa coroa e morar com Cristo nos céus dos céus, irmãos. E essa irmã então entrou em contato e chorando assim, dizendo, irmão Paulo, assim que eu saí da igreja, entre aspas, né, que ela disse que parou, que não foi mais para a igreja, ficou fraca e começou a ir para o mundo, aí fazer as coisas do mundo, os pratos aí fora, aí conheceu um, desmanchou, conheceu outro, desmanchou, né, teve mais de 5, 6 maridos, procurou uma igreja, procurou outra igreja, porque vergonha de voltar para a congregação. Irmãos, eu só sei que isso daí ocasionou em a irmã ali pedir oração, porque ela diz, neste mundo eu não tenho mais contentamento, irmão Paulo. Neste mundo eu não tenho mais prazer. O único prazer que eu tinha era servir a Deus. E eu falei, irmã, mas a irmã foi para alguma igreja? Irmã, ele falou, fui para uma igreja, tentei ficar no meio deles ali, mas não sei, irmão Paulo, algo em mim está incompleto. A tristeza de alma me pegou. Até ela fez uma pergunta que não cabia nem eu responder, eu fiquei sem resposta. Se ela tinha perdão ainda. Eu falei, irmã, eu não sei. Quem dá perdão em céu é Deus. A irmã vai aos pés de Cristo, irmão. Se arrependa. Deus tem céu. Porque, irmão, não adianta falar. Muitos erram, pecam, adulteram, saem da igreja, joga a culpa na igreja. Muitos nem faz isso. Só sai porque não gostou da doutrina ou porque queria ser... ficou frustrado porque queria ser cooperador, queria ser ancião, queria ter um ministério, e ali foi colocado outro em seu lugar. Isso daí, irmãos, não adianta muitos aí falar que não queria, que queria sim. Por isso que saiu da igreja e fala do evangelho, fala das pregações. Irmãos, são umas pessoas frustradas que não estão mais dentro da igreja, mas a gente considera isso daí como a pessoa aí errando, mas está errando aí, então, falando mal. Blasfema, está blasfemando? Não sei, né? Às vezes a pessoa que tem que saber se ela está blasfemando. Quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão, irmão. Contra o Pai, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo, não. Mas quando acontece esse tipo de coisa de uma família desfeita, às vezes, na maioria das vezes, a irmã não tem culpa, irmãos. A irmã apanha, sofre violência do marido. Aí vão tudo para o ministério, levar ali
a vida deles para o ministério e um começa a acusar o outro, o que o ministério vai fazer? Vai se meter na vida deles? Vai tirar a liberdade de um e deixar o outro com liberdade? Na maioria das vezes, quando um deles é o mais espertinho, né, faz até de tudo para que o outro perca a liberdade. É isso mesmo. Mas isso, o ministério pode até tirar a liberdade sem a pessoa dever, mas está diante de Deus, porque é o olho que tudo vê, irmãos. Por isso que tem muitas pessoas, tem muitos irmãos, tem muitas almas testemunhadas, muitas pessoas que pararam nessa graça. Eles vão muito pela opinião daqueles que julgam, mas eles não vão pelo sentimento deles, eles não vão pela a consciência, porque se eu tenho uma consciência plena, uma consciência que eu fui obrigado a errar porque alguém quis que eu errasse para sair como bonzinho. Porque existe, irmão. Infelizmente tem. Infelizmente tem irmão aí que batia na esposa, a esposa não aguentava apanhar, saiu de casa e já falou, abandonou, arrumou outro. E de repente ela é tirada da liberdade, ou às vezes nem é tirado. Ela fica com tanta vergonha que ela nem vem mais para a igreja. E os irmãos têm como que ela não quer mais a igreja, porque não está entre quatro paredes ali do casal. O que acontece? O irmão fica de bonitinho lá com liberdade, surrou a mulher, fez de tudo para a mulher fazer aquilo porque ele estava de olho em outra, porque existe isso, irmãos. O que acontece é o caso dessa irmã, que diz que está triste de alma. Diz que ela disse bem assim, eu só espero que Deus me perdoe, irmão Paulo, um dia, que pelo menos seja o último dos dias antes dele vir me buscar. Que deste mundo, irmão Paulo, eu não tenho mais prazer em nada. Já fui para o mundo, já sei como que é o mundo. E, irmão Paulo, de vez em quando eu congrego. Porque, irmão Paulo, eu nunca deveria ter saído de dentro da casa do Senhor. Por mais julgamento, por mais que alguém falasse, tirou liberdade, mas eu tinha que estar ali nos pés do Senhor. E é o que acontece hoje em dia, irmãos. A tristeza de alma, muitos falam aí, a congregação fez muitas pessoas se matar a alma. Não, irmãos. As pessoas que sabem da doutrina, que é a doutrina da congregação, e que leram a Bíblia, e que essas pessoas ocultam muito ali na Bíblia, onde está escrito, não adulterarás, não matarás, né? Que não entrarás nos céus. Não precisa a pessoa ir na doutrina da igreja, porque na Bíblia já tem essa parte. Se é por este motivo e que as pessoas falam que a igreja mata, na Bíblia tá. A pessoa que está na igreja, ela lê a Bíblia, ela sabe que se ela cair num laço como este, entre ela e Deus, é onde a tristeza vem, tristeza de alma, já não tem mais contentamento, a pessoa fica esperando o perdão do Senhor, né, irmãos? É onde entra essas partes. Às vezes a pessoa sofre, né, por pensamentos ali, pensamentos maus que vêm em seus ouvidos, porque o inimigo assopra, irmãos, no ouvido 24 horas. Se nós der ouvido porque o inimigo assopra, irmãos, é terrível. Irmãos, eu vou procurar uma parte de uma pregação em que o irmão prega bem assim: você que julga uma pessoa, quando é um filho seu, você fala que Deus vai fazer a obra, que ele caiu no erro, que ele caiu no pecado, mas Deus vai fazer a obra porque é seu filho. Mas quando é filho dos outros, já pecou, já errou, não tem mais jeito, vamos ter o amor no coração. Tudo bem, e que se a pessoa errou, pecou, nós não vamos falar que a pessoa está certa, porque está errado, mas vamos pelo menos ajudar a pessoa em oração, em conselhos. E muitos, irmãos, os próprios homens matam uns aos outros espiritualmente. Por isso que eu digo que é uma batalha espiritual esses últimos tempos, irmãos. Essa última geração do arrebatamento. Muitas coisas vão acontecer, irmãos.
vai acontecer muitas coisas. Vocês vão ver daqui para alguns anos adiante. Então, irmãos, esse vídeo que eu estou fazendo aqui é para pedir, vamos aí compadecer de nossos irmãos, aqueles que deixaram a casa do Senhor, aqueles que estão fracos e arrependidos. Não é aqueles que estão pisando no sangue de Cristo, que erra constantemente, está no pecado e não sai do pecado. Esses aí já sabem a sentença dele, porque está na Bíblia que o preço do pecado é a morte. Está na Bíblia. Mas para esses que erraram por qualquer motivo, irmãos, às vezes no piscar de olhos o inimigo vai lá em 5 minutos. Quando vai ver, já era. E aí? E agora? Como é que faz? Ah, eu vou largar de ir para a igreja. Ah, eu vou para o mundo, que pelo menos no mundo eles me consideram. Quando a pessoa vai para o mundo, que vem esse mundo cruel, esse mundo aí que não tem pena de ninguém, é olho por olho, dente por dente. Aí a pessoa fala, vou retornar para a congregação, porque pelo menos lá vai ter julgamento, mas ali não é tão ruim quanto ao mundo. Irmãos, vamos orar pelos nossos irmãos. Eu vou colocar um trecho desta pregação no final, para vocês entenderem o teor deste vídeo. Quero que a nossa querida Irmandade comente, dê o seu joinha, para que o YouTube indique esse vídeo para mais pessoas. Findo aqui esse vídeo, saudando a todos com a santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Fica com o restante da pregação. Forma no rosto de anjo. Bendito seja o Senhor, e hoje o Senhor vem abrir o céu aqui sobre você, entre uma pedrada e outra, entre um sangramento e outro, tua fé se esvaindo, tua esperança indo embora. Hoje o Senhor abre o céu para você aqui e te fala: levanta, filho meu, levanta, filha minha, tua missão não acabou, tua missão não pode ser interrompida, tem milagre pela frente, mas eu preciso que você levante hoje. Põe em prática a tua fé, põe em prática a tua esperança. O Senhor não veio hoje, amanhã Ele pode vir. O Senhor não vai vir amanhã, Ele vem depois. Não veio, Ele vem depois. Mas um dia e uma hora Ele vai vir. E fala agora para o teu inimigo que você entrou tentado e tentada, com uma voz falando: cadê Deus para te livrar? Responde: o Senhor está vindo. Se não vir hoje, vai vir amanhã. Se não vir amanhã, vai vir depois. Mas que vai vir, vai vir. O Senhor prometeu me livrar e vai me livrar. Se eu estou passando por isso, eu tenho que me levantar então. Irmãos, crente que serve a Deus não morre antes do tempo não, irmãos. Só vai quando Deus decidir. Quando Deus encerrou seus dias, pronto. Não foram os homens que mataram Paulo. Paulo foi decapitado. O tempo dele chegou. Ponto. O tempo de Estevão chegou. O tempo de Tiago chegou. Bendito seja Deus. Irmão, irmã, em nome do Senhor Jesus, há uma guerra, há uma tribulação na tua mente sobre morte. Mas essa tribulação fica nesta igreja hoje, em nome do Senhor Jesus. Se você for hoje, dá glória a Deus.
os céus te aguardam. Se não for, continua a tua missão. Eu me lembro de ouvir da própria boca do nosso irmão Paulo, Jardim Paulista. Ele falou que uma época vinha uma voz e falava: você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Até a hora que ele colocou o terno dele: eu vou morrer? Então tá bom. Colocou o terno, deitou na cama e falou: não vou dar nem trabalho pros irmãos. A gente ficou na posição assim. Falou: vem, morte, pode vir. Pode vir. Vem, morte. Não tá falando que vai vir? Vem então. Tô aqui, tô preparado, tô pronto. Ele falou que não. Que morte, o que? Eu vou continuar servindo a Deus. Irmão, não fica pensando: eu vou morrer, e se acontecer isso, e se acontece aquilo, e se eu for isso e acontece aquilo outro, com o meu familiar, com aquele, com aquele. Irmãos, precioso diante de Deus é a morte dos seus filhos. Não vamos desejar a morte, vamos desejar o encontro com Deus. Bendito seja o Senhor. Porque, irmãos, a porta da morte, todos nós vamos passar e temos que passar. Para o encontro santo no céu, nós não vamos nos encontrar nesta carne, vestidos desta inteligência tão pequena. Mas aqui tem uma coisa muito interessante, irmãos. Porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão. E todos que descem ao pó se prostrarão perante Ele. Como também os que não podem reter a sua vida. Vocês entendem isso aqui, irmãos? Vocês sabem que Jesus, quando expirou na cruz, enquanto o corpo dele ficou sepultado numa pedra, numa rocha, ele foi pregar aos espíritos. Vocês sabiam disso, irmãos? Foi pregar aos espíritos, desde o tempo de Noé. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele. Irmãos, que o Senhor nos dê luz de compreender isso aqui, de entrar nessa palavra. Vocês imaginam, irmãos, porque o Senhor já deu algumas vezes de falar isso aqui. Não achem que o sono que a palavra fala é o nosso soninho da noite aí, que a gente dorme, que revigora as forças, as energias. Não é esse sono. Não ache que tem gente dormindo lá, roncando, não tem isso não. Uma vez Deus deu isso para falar aqui na reunião de jovens. É que nem aquela viagem que a gente programa. Uma visão, um cenário paradisíaco. E a gente fica vendo lá: eu vou para esse lugar aqui. E faz de tudo, faz força, trabalha hora extra e vai para pagar aquela passagem, para pagar aquela viagem. E chega lá: olha que bonito, mas eu vou dormir. Não faz sentido nenhum. Muito pelo contrário. A gente vai até quando não aguenta mais, aí vai dormir, mas eu paguei, suei tanto, sofri tanto para estar nesse lugar para ir dormir? Não faz sentido. Não faz sentido. O sono é um descanso, irmãos. E por um tempinho, que depois nós vamos entrar nos lugares mais altos e ali vai ser só glória. Mas, irmãos,
o Senhor Jesus em espírito foi de encontro ao maligno. O encontro que ele evitava enquanto estava na terra. Lembram-se daquela parte? Que Jesus falava assim, vamos daqui porque não tenho nada, está se aproximando o príncipe deste mundo, eu não tenho nada com ele. Vamos embora. Quando ele chegou para os espíritos, para a legião em Gadara, e que os espíritos foram, por que vieste nos atormentar antes do tempo, Jesus? Não, o meu assunto não é com vocês não. Eu preciso livrar este homem aqui. Sai deles. Irmãos, essa autoridade é maravilhosa, irmãos. O que ele evitou em corpo, ele foi de encontro a ele em espírito. E chegou diante dele a chave da morte. A chave da morte. Irmãos, assim como o inimigo não teve poder de reter a chave da morte, e na pregação de Jesus aos espíritos, eu sou Jesus, eu sou o Cristo, o que havia de vir, já cumpri minha missão, já resgatei no meu corpo, já paguei a dívida, quem crê em mim? E ali houve a manifestação dos espíritos que esperavam o Messias. Bendito seja o Senhor, irmãos. Assim como o inimigo não conseguiu reter aqueles que se salvavam, que confessaram sua fé, assim como o inimigo não pôde reter a chave da morte, o inimigo não vai reter o que Deus te prometeu. O que está direcionado para a sua vida vai acontecer. Não há guerra, não há potestade, não há general do inferno que se levante contra a ordem da boca de Deus. E essa palavra, irmãos, isso aqui não é reunião de simples humanos, há reunião de espírito aqui. E a palavra que é espírito vai de encontro ao espírito que está te atormentando. Benditos, há uma chave na mão do maligno que o Senhor por essa palavra está tirando. Bendito seja o Senhor, irmãos. Assim como o Senhor levou, desencadeou, quebrou correntes, irmãos, porque muitos espíritos estavam na corrente da morte, e não era da morte física. Aqueles que se arrependeram, e o mais interessante, em espírito, não foi em inteligência. Vocês percebem, irmãos, quem nós somos aqui? Nós somos espíritos. Há um espírito dentro de nós. Busque a Deus, se consagre a Deus, para que esse espírito vai tomando forma da eternidade do Altíssimo e vai dominando esta forma tão animal, irmãos. Bendito seja o Senhor. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. E mais uma vez aqui, a justiça de Deus está sendo apregoada ao povo que nasceu, não apenas na carne, nasceu do Espírito, irmãos. Lembram-se que quando Jesus falava com Nicodemos, aquele que não nascer da carne e da água e do Espírito. Irmãos, o Senhor deu na oração também. Vai encerrar a palavra.
ninguém era filho de Deus. Há um dito aí que, mas eu também sou filho de Deus. Depende. Se o espírito de adoção de Cristo o enxertou em Deus, nós somos filhos de Deus. Senão, não somos. A humanidade, todo mundo é filho de Deus. Não é, irmãos. Não é o que a palavra fala. É que a gente vai acostumando com os provérbios, com umas frases, que a gente às vezes nem vai ver na escritura se é isso mesmo ou não. E a gente acaba acreditando. E tem frase, irmãos, que olha, que não fala no nome do maligno, mas nos leva a ele. Todo mundo é filho de Deus. Que maravilha. Se eu sou filho de Deus, eu não preciso fazer muita coisa, não. Vocês percebem? Que leva a um caminho de conformidade, uma zona de conforto. Vou me santificar para quê? Sou filho de Deus? Não é. Você tem uma missão, você precisa cumprir. Você foi enxertado na videira verdadeira, então o espírito de adoção te faz filhos de Deus. Jesus era o unigênito filho, irmãos, ou seja, era o único. Unigênito é o único. Único. Quem é que pode contestar agora? Todos são filhos? Não são. Jesus fala, era o unigênito filho, o único. Mas ele na cruz deixou de ser unigênito e se fez primogênito. Ao invés de único, o primeiro de muitos irmãos. Olha a misericórdia que te alcançou, irmão. Olha para as tuas aflições, olha para as tuas guerras agora. E elas precisam ser diminuídas diante a tamanha misericórdia que o Senhor te fez alcançar. Você, quem éramos nós, mas o Senhor deu o nome dele para nós. O Senhor deu da sua mente para nos tomarmos, irmãos, a nossa mente, sermos dominadas pela mente dele. Fica firme nessa luta, porque um dia, e não está longe, o encontro de Deus te aguarda. Deus seja louvado, irmãos. Na oração vamos agradecer.